Olá, continuando o capítulo 9 do livro Libertação, né? Nós vimos que o casal pegou um táxi, foi até a igreja e o carro parecia um carro alegórico, né? Um carro de carnaval com tantos obsessores em volta, dentro, enfim, no paralama, em tudo quanto foi lugar, né? E aí André diz que dentro da igreja tinha uma algazarra muito grande de desencarnados, né? Uma quantidade muito maior de desencarnados do que encarnados. Isso a gente sempre vê em todas as observações que nos são passadas, né? Que nas casas existem poucas pessoas e muitos espíritos desencarnados, né? Todo centro espírita, a gente sempre ouve palestrante falar que podem ter poucos encarnados, mas que está assim de desencarnados. E aí ele está falando mais uma vez, né? Que a algazarra era muito, que a respiração se tornou difícil pela condensação de fluidos reinantes ali, né? Mas ao olhar os altares, ele sentiu um alívio no coração, porque dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos pontos superiores da nave visitada de sol. Era perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as energias do plano superior. Os fluidos se dividiam como água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso orientador: que vemos? Não reza o segundo mandamento, trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? E o orientador disse sim, e determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Efetivamente, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação principal é a de lhe render culto na própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante a apreciável quantidade de mentes infantis. E sorrindo acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bibelôs, bonecas, né? A fim de se preparar convenientemente para as responsabilidades da vida madura? Ainda existem na Terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão e coletividades vizinhas da Taba que fazem de vários animais objetos de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhe oferecem e socorre suas necessidades educativas. Nesta casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que resplandeçam. Através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Ou seja, entendendo dentro da doutrina espírita, vemos que é uma via de mão dupla, que devemos ajudar para sermos ajudados. Então, a minha oração fervorosa
deposita fluidos naquele local que pessoas necessitadas vão lá em busca e, se merecerem, recebem. Aqui ele mostra que séculos de preces fervorosas nesse local depositam matéria mental elevada, e essa matéria ali depositada ajuda quem tem fé verdadeira, quem está ligado ao bem e vai buscar ajuda. E, diante de ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, ele deve estar se referindo aos terços, né? Se revelavam mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa, que a nossos olhos não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas, em deplorável situação, se espalhavam em todos os recantos, nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam fazer imenso esforço. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas, com grande assombro para mim, os sacerdotes e os acólitos, quer dizer, os ministros, né? Apesar de se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, usando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Missa, com o evidente propósito de semearem ali os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão. E em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas a fina textura. Então, gente, quando a pessoa começa a se dizer espírita, né? Ela começa a achar que onde já se viu ir para a igreja, onde já se viu, entre aspas, né, tomar hóstia, enfim. Veja, o plano espiritual age em toda e qualquer boa vontade de quem está lá, né? Então, se eles têm uma fé católica, eles fluidificam a hóstia, e a hóstia seria o correspondente ao passe espírita. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, mas assim como os encarnados, os irmãos ignorantes que operavam no templo sem corpo físico, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Reparei, através do halo de muita gente, que determinado número de frequentadores se esforçava a melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá, mas os malfeitores desencarnados, propositadamente, se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora, irreverente, buscando agitá-los. Não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com o manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se projetavam da sua mente diziam da sincera aspiração à vida superior, que naquele instante
banhava o seu pensamento devoto. Entretanto, transviados da esfera inferior, percebendo sua esperança construtiva, tentavam anular a sua atenção. E segundo o que me foi permitido verificar, sugeriam para ela lembranças de baixo teor, inutilizando sua tentativa. Ou seja, eles ficam tentando fazer as pessoas lembrar de raivas, tristezas e outros que tais, né? Para desviá-las do bem. Veja, lembra que ele falou? São inúmeros, são muitos, e eles estão lá para isso, né? E isso acontece não só na igreja, mas em todos os lugares. Por isso que de repente vem aquela ideiazinha que não deveria, e nós temos que ser firmes e não dar ouvidos a essas ideias, né? A esses pensamentos. E aí André diz: olhei para o orientador que prestimosamente explicou a história dos gênios satânicos, atacando os devotos de variados matizes, no fundo é absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, se transformam em instrumentos passivos das inteligências rebeladas que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que governa nossos destinos. A aquisição de fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam nossa tonalidade vibratória. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença cientificante, a que nos afeiçoamos. Mas o serviço real que nos cabe não se resume só em palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura, se ilumina. Geralmente, a tendência dos crentes é a de fugir aos conflitos da estrada. Existem pessoas que, depois de servirem ao ideal religioso, durante 2 anos, por exemplo, pretendem o repouso de 20 séculos. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los. Entre emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. Sem esforço preparatório, é impossível recolher o benefício. Em vão, imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Aos acordes da música, ele ia preferir os ruídos da ventania. E um cesto de flechas pareceria para ele mais valioso do que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das eminências sociais, é indispensável que ele seja educado, de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Gúbio olhou a multidão que presenciava a cerimônia, aparentemente arrependida, e disse: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, em que os corações procuram se identificar com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial
E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam esfriar o fervor. Gúbio continuou a nos prestar valiosos esclarecimentos referentes à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro, como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi, num deslumbramento, que muitos espíritos sublimes penetravam o recinto de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Imensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto. Mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se ajoelhavam, humildes, à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias no recipiente prateado em que estavam eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor. Irradiavam a luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Mas, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como que por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Vi a hóstia como um floco de fluidos luminescentes atravessar a faringe, alojando a claridade em seu pleno coração. Então, apesar de estarem positivamente fluidificadas, as hóstias que seriam oferecidas aos frequentadores, eles deveriam ser portadores de uma fé sincera, aquela que vem do mais fundo do ser. A começar pelo próprio celebrante do ato, que, conforme a narração do André, não estava compromissado com a função, cumprindo suas tarefas mecanicamente, totalmente desconcentrado e com o pensamento voltado a questões materiais. Então, quem não está em sintonia com o bem está blindado, ou seja, não receberá os benefícios ali contidos. Os comungantes estavam no mesmo nível, com exceção daquela senhora, As energias negativas que deles vibravam eram transferidas à hóstia quando esta era aproximada deles. Então, por mais vibração positiva que ela tinha, quando aquela vibração encontrava com a vibração deles, ela se apagava, porque a vibração negativa deles era mais forte. Então, as hóstias eram manchadas. A senhora citada, a única que se dedicava ao culto com contrição, quer dizer, a única que tinha feito a prece feita pelo cristão para expressar o arrependimento de seus pecados, e uma fé sincera, recebeu a hóstia com fluidos luminescentes, que clarearam seu coração, segundo André descreveu, E aí ele continua: intrigado, procurei ouvir o instrutor, que, muito ponderado, esclareceu sem demora. Aprendeu a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior
de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Está sumamente interessado em terminar a cerimônia com rapidez para não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que compareceram à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes, antes que lhes tragam benefícios não merecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. O id missa est, né? Ide, a missa acabou, né? Tradução. Dispersou os fiéis que, ao fim da reunião, mais pareciam com um barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. Absorto em fundas reflexões diante do que me foi dado observar, acompanhei o nosso orientador Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito, quer dizer, pelo mesmo cortejo de entidades infelizes, sem a menor alteração. Então, terminado o capítulo, né? Vamos pensar no seguinte: nós precisamos estar muito conscientes de que a espiritualidade não perde oportunidade de nos ajudar. A aplicação de fluidos nos encarnados não depende de ele ser ou não espírita. Isso seria o mesmo que acreditar que apenas quem segue uma determinada religião, né, seria salvo. Os demais arderiam no fogo do inferno, como dizem, né? O que precisamos entender é que o que é condenável é o culto exterior, sem envolvimento sincero. Porque senão, veja, André Luiz afirma que a enferma e o marido retornaram ao lar acompanhados da mesma coletividade de entidades trevosas. Porque a ida àquele culto religioso não produziu o resultado esperado. Eles foram na esperança de um milagre. E não porque eles acreditavam realmente na cerimônia. Eles não tinham a fé. Eles foram para ver, quem sabe, né? Quem sabe resolve. Simples assim, né? Então, pensar nisso sempre. Nosso dia a dia. Beijos, fiquem com Deus, amo vocês.